O que são Database Migrations ou migrações de bancos de dados? Você com certeza já deve ter ouvido esse termo se você já interagiu com algum ORM e você estava querendo fazer uma mudança no seu banco. Seja adicionar uma nova tabela, adicionar uma coluna, remover uma coluna, mudar o nome de uma coluna ou de uma tabela e por aí vai. Em essência, uma migration é um conjunto de mudanças feitas em um banco de dados. Então, tenta imaginar um script cheio de alter tables que você vai rodar para mudar o seu banco. Isso é uma migration, de forma bem simples. E o ORM ele facilita isso para você, sem que você tenha que escrever o SQL da migration. A migration ela tem três tipos. Você pode estar adicionando algo, deletando algo ou atualizando algo. E aí, bora tentar dar uma olhada nesses três tipos de migrations, a começar pela que a gente está adicionando algo. Eu trouxe aqui a tabela usuário em que nós temos três colunas: ID, nome de usuário e senha. E eu quero adicionar a coluna e-mail. Então eu estou adicionando uma coluna. Beleza, eu escrevo o script ali de alter table, add column, e-mail. E aí eu estou mudando o esquema do meu banco de dados. Eu executo isso, beleza, o banco de dados mudou. Depois, eu vou alterar o meu código, porque agora eu quero que seja salvo o e-mail dos meus usuários. Então, por exemplo, suponhamos que eu tenha um registro no meu banco de dados, na minha aplicação, uma área de cadastro. Então eu já atualizo o front-end, já atualizo o back-end para receber o e-mail e salvar o e-mail no banco de dados e por aí vai. Adicionar coisas é a migration mais segura que dá para fazer, porque o seu código antes dessa migration não dependia do que você adicionou, então é mais difícil de você quebrar o passado, o seu código anterior. E aí você só precisa tratar em relação ao futuro. Então você vai escrever o seu código para daqui a agora e vai, na teoria, funcionar bem. Você também pode deletar algo. Então, por exemplo, ainda na tabela usuário, imagina que você quer deletar a coluna de senha. Porque talvez você agora tenha login social na sua aplicação e você não quer mais trabalhar com senhas. Beleza. Aqui já é o inverso. Você gostaria de alterar o código primeiro e depois mudar o esquema. Você, obviamente, tipo, na hora de você fazer o deploy, você já vai estar com tudo pronto. Você vai alterar o seu código, fazer o deploy da sua aplicação e então você vai fazer o deploy do banco de dados. Por que isso? Porque se você altera o esquema primeiro, e aí, de novo no exemplo do registro, do cadastro, e aí o usuário digita a senha dele, e aí ele tenta registrar um novo usuário, ele tenta fazer login, só que a coluna senha não está mais lá. E aí nem o seu login nem o seu cadastro funciona, porque você mudou o esquema primeiro antes do código, e agora os seus usuários vão ficar naquela janela de tempo até você mudar o esquema com uma aplicação inutilizável. Então primeiro você muda o esquema e então você altera o código. No caso, você altera o código primeiro, perdão, e aí você muda o esquema, porque aí você já tem o seu código adaptado para um novo esquema, para suas alterações no banco de dados, e aí é só você alterar o seu banco de dados. E aí vai rodar, na teoria, com beleza. E aqui a migration, que é a mais delicada de todas, é a que você atualiza algo. Por exemplo, você atualiza o nome da tabela user para usuário. Você traduziu para o português. Se você puder fazer isso, evite. Evite esse tipo de migration. Tente nomear as coisas de maneira apropriada desde o início. E por que você gostaria de evitar esse tipo de migration? Por que é do seu interesse isso? Porque você vai ter o problema em que você vai ter de atualizar o código e o esquema do banco de dados ao mesmo tempo. Você não está deletando a tabela usuário. Você está renomeando ela. Então, existe um código anterior a essa migration que ele interage direto com a tabela user. E existe um novo código que agora ele vai interagir com a tabela usuário. E de alguma forma, você tem que fazer com que os dois funcionem na sua janela de deploy.
Porque você até poderia, por exemplo, vou causar um downtime aqui, vou desligar toda a minha aplicação para fazer essa mudança, e aí meus usuários vão ficar 5, 10, 30 minutos, o tempo que for para fazer o deploy da sua aplicação, sem poder utilizar. Você vai estar prejudicando aqueles usuários dentro daquele tempo, sabe? Vai ser um transtorno que você vai estar fazendo, porque você está fazendo uma migration que atualiza o seu banco de dados, que você renomeia as coisas. Então, se puder, evite. Tem outras estratégias que você poderia utilizar para contornar isso daqui. Você poderia literalmente tentar subir tudo ao mesmo tempo, tipo, na mesma hora que você está fazendo a migration do banco de dados, você tenta fazer o deploy do back-end e aí você provavelmente vai ter tipo uma pequena janela de alguns segundos em que vai ter um bug ocorrendo. Você poderia copiar a tabela, tipo, você ter duas tabelas, uma user e uma usuário, e aí você ter aquelas duas tabelas por um momento enquanto você faz o deploy do código, e aí depois você deleta a tabela anterior. Mas no geral, evite, porque aqui você vai ter que utilizar bastante da sua criatividade para evitar problemas. Então, evite migrations de update. Boas migrations, elas são pequenas, porque quanto maior elas forem, maior a margem que você vai estar dando para bugs e problemas gerados, porque trabalhar com dados é algo muito sensível. E elas são reversíveis, porque se houver algum problema, você naturalmente gostaria de dar rollback. Da mesma forma que você tem o Git para você poder dar rollback caso algo quebre, e vários outros benefícios também do Git, você também gostaria de fazer isso com um banco de dados. E aí, pessoal, quando você faz uma migration ruim, você pode realmente causar danos muito sérios. Sabe aqueles memes do estagiário que deletou o banco de dados? É consequência de migrations ruins. De você não ter uma forma de reverter as suas perdas. Se você faz uma migration ruim, tipo, você faz uma migration que você vai deletar certas colunas e aí você depois vai precisar daqueles dados. E aí como você recupera aqueles dados que você deletou, sabe? Você não tem backup de quando você fez aquela migration. Ferrou. Não só em perda de dados, como bugs em produção, porque tipo, você fez uma migration que seu código não está adequado para lidar com o seu novo banco de dados e agora a sua aplicação ela está comprometida, ela não está funcionando de forma adequada e aí você tem bugs para resolver. E aí a importância delas serem reversíveis, porque se você tiver qualquer um desses problemas, você gostaria de reverter, investigar como resolver e então refazê-las novamente. E aqui que entra o conceito de up migration e down migration. Bora imaginar aqui um cenário em que eu crio uma tabela e aí eu vou chamar essa tabela de, sei lá, festa. Imagina que é alguma aplicação que envolve festa. E eu quero dar um alter table na minha tabela usuário. Então a minha migração ela tanto cria uma tabela nova, como ela também faz uma mudança em usuário, e aí ela também faz um delete numa coluna tal que em alguma coluna de alguma tabela no meu banco de dados. O que seria... Isso aqui é uma up migration. Tipo, todas essas ações de você fazer mudanças no banco de dados é uma up migration. Para cada up migration, eu devo ter uma down migration. O que seria uma down migration? Se eu criei uma tabela, agora eu deleto. Se eu alterei um usuário, eu altero ele de novo para reverter a alteração que eu fiz, não o usuário, a tabela usuário. Se eu deletei uma coluna, agora eu adiciono uma coluna. Então, down migration é literalmente o rollback. É você... Aquelas mudanças que você fez, você quer revertê-las, então você executa a sua migration, a sua down migration, e você volta ao seu banco de dados como ele estava antes. E é tudo isso que eu tenho para falar sobre migrations por hoje.
é de fato algo muito importante de você ter na sua mente para o seu trabalho e de você manter o hábito de fazer boas migrations e estudar sobre isso, porque é um, é um negócio muito delicado o banco de dados e é interessante sempre a gente estar estudando sobre eles. E é isso, obrigado por assistir até aqui e tchau, tchau.